Valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento, entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Sim, sou eu, meu cordial boa noite. Basta pouco é o título do nosso editorial. Disse-lhe Judas Tadeu: Senhor, de onde vem que te has de se manifestar a nós e não ao mundo? Assim está escrito em João capítulo 14, versículo 22. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador, a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz à manjedoura simples. Exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeota singela, e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira para o mundo inferior. Todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem o que se impõe aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreende espetáculos que ferem a visão e os gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morreram. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidades a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999 e estamos no ar há 26 anos. Até hoje,
Foram produzidas 1.389 edições. Programa Espírita Terceira Chamada. Você, querido ouvinte, sabe o que é o Espiritismo? Você está ouvindo o programa pela primeira vez? Então vamos falar para você. Espiritismo é uma ciência que nasceu no dia 18 de abril de 1857 pelas mãos do pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivaio e que colocou o seu nome nestas obras magníficas como pseudônimo de Allan Kardec. E o Espiritismo como ciência tem a função, o objetivo de analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos, nos colocando no cenário como filhos de Deus. Deus existe, precisamos conhecer as suas leis, porque todos nós estamos dentro desse grande contexto. E o Espiritismo ainda tem mais, é a única ciência que reúne outras tantas ciências para dar complemento às suas pesquisas. É considerado a ciência da investigação. Todos nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Não acredite quando alguém vem lhe dizer que você nasceu para sofrer. Não nasceu. Use o atributo da inteligência e nós aqui do Terceira Chamada vamos ajudar a você a compreender todas essas coisas, porque como ciência precisamos estar atualizados na evolução que está acontecendo. E falando em atualização, vamos à nossa primeira curiosidade. Tchau, Câncer! Por que tchau, Douglas? É porque cientistas coreanos descobrem como transformar células cancerígenas em normais. Os pesquisadores do Instituto Avançado de Ciência e Tecnologia da Coreia do Sul usaram uma tecnologia que faz essa abordagem, denominada reversão do câncer. Busca restaurar as células malignas ao seu estado original, em vez de destruí-las, como ocorre nos tratamentos convencionais. E nós vamos acrescentar aqui um conhecimento que, inclusive, nós estamos sempre viralizando aqui. Você sabia que a célula que está doente e que as pessoas chamam de célula cancerígena, elas eram células sadias. Nós, de alguma forma, danificamos essa célula, mas esse é outro assunto. Mas a tecnologia veio e ajuda a normalizar essa doença dentro da própria célula. Por isso, meu querido amigo e amiga, não desista. Está acontecendo alguma coisa no seu corpo de carne? Vamos buscar ajuda, nada de desânimo. E falando desânimo, aí vem ele com as suas palavras de otimismo. Nonato França, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Mantenha seu bom humor em todas as circunstâncias e procure manter vivo o bom humor de todos os que o cercam na vida. A alegria é um medicamento divino. A tristeza, ao contrário, nos mergulha no oceano de lama que salpica e suja aos que de nós se aproximam. Mesmo entre sofrimentos e dores, busque ser alegre, porque a alegria é o melhor remédio para nos dar felicidade. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Anote o endereço eletrônico da ADEPA. É muito fácil. ADE-PA, tudo com letra maiúscula. ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto! Estará por dentro, inclusive, do programa Terceira Chamada. Porque se você perdeu a edição do domingo passado,
Encontra-se no YouTube, plataforma, aliás, o canal da ADEPA, o programa Terceira Chamada. E é sempre bom a gente ficar revendo, porque às vezes o Nonato faz cada colocação que não pode ficar perdido aí pela memoriazinha. É sempre bom amadurecer. E também no Facebook e no Instagram nós temos os cartazes das nossas visitas a algumas instituições espíritas e não espíritas. Porque a ADEPA possui expositores que fazem também esse papel de divulgar com mais clareza o espiritismo, auxiliando as nossas casas co-irmãs a fazer o mundo melhor. E o Nonato já sinalizou aqui que quarta-feira que vem, ele estará no Centro Espírita Amigos Fiéis. E o Centro Espírita Amigos Fiéis fica localizado na passagem Dias Silva 77, entre a Pedro Álvares Cabral e a Gonçalves Ferreira. Será quarta-feira às 19 horas. Se quer conhecer o Nonato França, apertar na mão dele, sentir as vibrações dele, então vá lá, né? Olha aí, é bom, né, Nonato? Que bom, é bom quando as pessoas dizem, você que é o Nonato França. Então nós estamos divulgando. Então vá lá na plataforma digital do Instagram, que vai estar lá o cartaz e o assunto que ele irá levar. Eu, na quarta-feira também agora, eu estarei já no Cetrasol, Centro Espírita Trabalho e Solidariedade, no Tapanã, Rua Castelo Branco 250, apertando na mão do meu amigo MC, tá dizendo que ouve o nosso programa aí. Vamos lá, vamos lá. Também você que vai passear aí por Salinópolis, Pará, não deixe de visitar o Centro Espírita Videira de Luz, que fica localizado na Rua Eurico Cassiano, sem número, a antiga Rua do Fio, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades, segunda, quarta e quinta-feira, às 19h30. Só que na quarta-feira, à tarde, também tem atividade, a partir das 16h30, que é o atendimento fraterno e orientações sociais. O que são essas orientações sociais? Algumas instituições espíritas já têm esse trabalho. É porque existem órgãos públicos e privados que têm o seu papel de ajudar algumas pessoas necessitadas, no caso de odontologia, médico, jurídico, cestas básicas. Então, às vezes, a pessoa fica perdidinha aí querendo saber onde é que está. Então, algumas casas espíritas já têm a sua lista. Mas não vale ficar com preguiça. É para lá se informar aí com os próprios pés a esses órgãos. Nós, espíritas, ajudamos a você a trabalhar a sua inteligência, tirando, certo, de lado as próprias dificuldades que a vida nos apresenta a título de aprendizagens. Então, o Videira de Luz de Salinópolis tem essa atividade na quarta-feira à tarde, a partir das 16h30. Mas você quer ir aqui pertinho, que gosta de passear final de semana na bucólica Ilha de Mosqueiro, não deixe de visitar o Centro Espírita A Caminho da Luz, que fica localizado a Padre Manuel Raiol, 823, entre as travessas Pratiquara e Comandante Ernesto. Palestra pública todas as sextas-feiras às 19h. Essa Padre Manuel Raiol, ela fica no final ali perto do final da linha do Maracajá, final da linha do ônibus, certo, urbano, Belém Mosqueiro, Mosqueiro Belém, ali do lado do cemitério. É essa que fica a Padre Manuel Raiol. Então vá lá, sexta-feira, você que gosta de final de semana, de repente chega e vai assistir uma palestra lá, conversar com o André, trocar vibrações positivas. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora, Cancioneiro Espírita, a alma sou eu. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto.
Vamos a mais uma curiosidade. Afinal de contas, você precisa conhecer o seu corpo humano. Você sabia que nós ainda não estamos totalmente formados? Ainda tem coisa no nosso corpo que precisamos descobrir. Nem sempre as enxaquecas que você tem é de procedência de influências espirituais. São simples ajustes que você deve fazer no seu corpo, aumentar ainda mais o humor. Mas também a ciência já colocou a par das nossas informações que o nosso cérebro, às vezes, ele tem dupla finalidade. Você sabia disso? Nosso corpo tende a nos fazer rir quando estamos nervosos, porque para o cérebro, o pânico e o humor são emoções bastante parecidas. Então, não se cobre tanto, mas estude o seu corpo humano para você saber administrar as suas próprias emoções. Doutrina espírita é ciência e ciência é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Nonato França. Esteja certo de que a felicidade de sua vida não pode vir de fora. Você só poderá encontrar a felicidade quando souber fazê-la nascer dentro do seu coração. Quando aprender a ajudar a todos indistintamente com suas ações, suas palavras e seus pensamentos. Pense positivamente, desculpando a todos e sentirá a maior felicidade da sua vida na alegria de viver bem. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 23 de março de 2025. Belém, Pará, Brasil, planeta Terra, Sistema Solar, Via Láctea. Olha só, rapaz, endereço certinho. Cientistas descobrem uma cidade subterrânea sobre as pirâmides de Gizé, revelando novas informações sobre a civilização egípcia antiga. Autor Laura Vasconcelos, fonte Metrópolis. Um dos maiores mistérios da humanidade é sobre a construção das pirâmides do Egito e o destino de Cleópatra, mulher que fez história no Antigo Egito. Porém, alguns cientistas podem estar próximos de resolver este quebra-cabeça. Uma equipe de pesquisadores da Itália e da Escócia revelou uma descoberta impressionante no Egito. Uma cidade subterrânea localizada sobre a pirâmide de Gizé. O achado foi feito por meio de um estudo inovador utilizando tecnologia de raio-x e radares de alta precisão, que permitiram a detecção de vibrações milimétricas. O projeto Kephren, que investiga a segunda maior pirâmide do Planalto de Gizé, divulgou no último dia 15 de março suas descobertas sobre a complexa rede subterrânea. Segundo os pesquisadores, a cidade oculta se estende por aproximadamente 2 quilômetros abaixo da superfície, atingindo uma profundidade de 1.002 quilômetros, utilizando imagens tomográficas capturadas pelo simples Apurter radar. Os cientistas reconstruíram um modelo tridimensional do interior da pirâmide de Kephren. Durante a análise foram identificadas 5 estruturas subterrâneas interligadas por corredores simétricos. No interior dessas estruturas há 5 níveis horizontais e um teto inclinado, evidenciando um planejamento arquitetônico avançado. Nonato França viralizou essa matéria, semana retrasada.
E a gente abre, principalmente nós que gostamos de pesquisar, a gente abre as redes sociais, tá lá a descoberta. Sabe que isso me chamou a atenção, Nonato? Uma frase que o nosso amigo Pedro Cardoso sempre dizia, recordando Emmanuel: a verdade, ela não é absoluta em um único local, ela é fragmentada. Então, isso me fez refletir, nós ainda não sabemos tudo, não é verdade? Com certeza. Aí quando você coloca a verdade, aí nós estamos também dizendo que para nós ainda é muito limitada, né? Uma coisa que me chamou a atenção, Douglas, vai quando falou aqui mistério, pesquisa, né, e descobertas. É sempre uma colocação nossa, mesmo que muitas vezes não diretamente falando, dentro do Espiritismo, com relação a todo o cuidado que nós temos que ter, não é? Porque quando a gente transfere isso para a nossa vida, não é? A gente começa a perceber realmente que nós somos limitados, que mistérios existem, até que existe uma descoberta e essa traz a verdade. Claro, como repetido, não uma verdade plena, conforme a gente tem ainda nossas condições limitadas. E isso é muito bom, não é muito bom? Porque há tempo para a gente rever os nossos conceitos, há tempo para rever os nossos comportamentos e saber que a verdade divina que está em nós, ela transfere a gente para um outro patamar, aquilo que nós no Espiritismo chamamos de transformação. Aí nós vemos a ciência também faz isso, não é? Quantas vezes o cientista não teve seus postulados e aí as suas, digamos assim, os seus conceitos, e depois, mais tarde, outros, não é? Não dizem que ele estava equivocado, mas dizem que ele precisou evoluir nesses conceitos para que a gente encontre realmente essa verdade. E eu me lembrei da curiosidade, a primeira curiosidade, os coreanos, né, criaram uma tecnologia. E aqui eles falaram também tecnologia, então tudo está avançando, né, amigo? E aí, voltando àquele assunto, o que me chamou a atenção, já que você colocou aí para a gente fazer um discernimento sobre isso, é que, de um modo geral, o comum, o cotidiano é eliminar para não contaminar o resto do corpo, no caso das células. Mas olha a ideia desses, eles sabem, tanto quanto qualquer cientista da área, que é um ser vivo, que ele tem funcionalidades, que ele tem órgão, que ele tem sistema, tá certo? Então o que eles estão fazendo, né? Eles estão aproveitando aquilo que dá para aproveitar e tentando regenerar aquilo que pode ser regenerado. Claro que eles não vão conseguir isso assim, 100%, mas quando eles fazem esse ponto de partida de transformação, de aproveitamento, eles também estão sendo felizes, né? Então, por isso, meu querido amigo e amiga, não seja tapado, nem tapada. Seja sempre uma mente aberta para as descobertas, as inovações, porque às vezes algumas pessoas sofrem por não estarem atualizadas naquilo que está acontecendo no mundo de melhor. Então, se você está até mesmo no seu estado depressivo aí, desanimado, ou até mesmo ansioso por algumas coisas lá no futuro, mantenha-se calmo. Saiba que tudo vem ao seu tempo, inclusive as próprias verdades que nos cercam. Hoje você não está entendendo, mas seja paciente, faça suas pesquisas com calma e clareza e você vai verificar que realmente todos nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. E vem mais coisa por aí, meu querido ouvinte, vem mais coisa. Isso é para fazer a gente entrar em pânico? Que nada, é para nós nos sentirmos cada vez mais filhos de Deus, esse projeto. E tudo isso vai ficar conosco pela eternidade. Nascemos, não vamos morrer nunca, até porque estamos só de passagem em mais um cenário da própria reencarnação. Felicidades a todos e atualização sempre! Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música, vamos homenagear os nossos irmãos de Anajás, Grupo Tucupi, Carimbó de Anajás. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular,
encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Eu vou cantar carimbó. Na ilha do Marajó eu vou dançar carimbó. Pode viver que é demais o carimbó de Anajás. Você jamais vai esquecer. Em Anajás eu quero te ver. Cantando, 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 cantando meu carimbó. Dançando, 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 dançando meu carimbó. Eu e você, o vovô e a vovó, o papai e a mamãe, todo mundo no embalo do carimbó. Pode viver que é demais o carimbó de Anajás. Você jamais vai esquecer. Em Anajás eu quero te ver. Pode viver que é demais o carimbó de Anajás. Você jamais vai esquecer. Em Anajás eu quero te ver. A cidade que mais cresce no Marajó, parente. Grupo Tucupi. Cantando, 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 cantando meu carimbó. Dançando, 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 dançando meu carimbó. Eu e você, o vovô e a vovó, o papai e a mamãe, todo mundo no embalo do carimbó. Pode viver que é demais o carimbó de Anajás. Você jamais vai esquecer. Em Anajás eu quero te ver. Pode viver que é demais o carimbó de Anajás. Você jamais vai esquecer. Em Anajás eu quero te ver. Pode viver que é demais o carimbó de Anajás. Você jamais vai esquecer. Em Anajás eu quero te ver. E vamos de curiosidade, terceira chamada, programa espírita. E o espiritismo é ciência, e ciência atualizada. Você sabia que o cérebro não sente dor? Ele não tem receptores para esse tipo de sensação. É possível fazer cirurgias com o paciente acordado. Não tenha medo de cuidar do seu corpo, não. Vá ao médico e cure-se. O corpo é o nosso laboratório e nós, como almas imortais, precisamos entender ele. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino, por ele, Nonato França. Ajude a todos, sem fazer exigências. Quem estabelece condições para ajudar, escreveu o Marquês de Maricá, está reclamando o pagamento antes mesmo de emprestar o dinheiro. Não exija condições, ajude sempre com desprendimento e não exija agradecimento nem gratidão. Não se esqueça de que quem ajuda o próximo está na realidade ajudando a si mesmo. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade.
O Espiritismo como Espírito de Verdade tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões abordando temas de ordem física, moral e espiritual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, é sempre bom esclarecer, porque tem pessoas que ainda não se atentaram para esse tipo de assistência que nós temos. Vamos falar hoje, Nonato, sobre os pressentimentos. Pressentimentos. Questão 522. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? E eis a resposta dos imortais. É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero das provas a que se submete. Tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimentos. Nonato França, eu quero inclusive parabenizar aos radialistas aqui da Rádio Clube do Pará, né? O povo em geral da comunicação, que vem alertando até os jovens que hoje tem jovem que faz cada coisa, e a esmagadora maioria dos comunicadores, radialistas, televisão, diz assim: olha, comece a acreditar naquilo que você sente. Eu achei bonito. E olha, são vários comunicadores de diversos segmentos religiosos. Mas hoje em dia, de tanta informação, já se há uma clareza nesse sentido. Nós devemos valorizar o instinto, e vem o Espiritismo dizer que realmente não só são informações que nós temos, mas como bons espíritos que nos alertam do perigo que está chegando, não é verdade? Sim, Douglas. E pode parecer no primeiro momento que essa questão que nós estamos vendo aqui, que da questão 522, diz respeito tão somente ao Espiritismo ou aos espíritas. Não é verdade. Você está colocando agora, dando uma amplitude e chamando a atenção para, com todos de modo geral, que muitas das vezes esse pressentimento salva-lhe a vida. No entanto, ele não dá atenção. E aí a resposta é muito clara, né? E ela faz um divisor de água, Douglas. Se você perceber, ela fala intuição, dá certo, de pressentimento. Quando ele diz intuição, é uma coisa que é própria, é nossa. Até ele recomenda que a gente reveja isso, porque muitas das vezes, lá antes de reencarnar, a gente pediu. E agora a nossa própria intuição nos alerta. Já o pressentimento, ele é muito exterior, ou seja, vem de alguém, que no caso a gente chamamos de espírito, né? Que nos ama, que nos quer bem, que quer nos ajudar, e pelo pressentimento, ou seja, um pressentimento de um aviso daquilo que a gente poderá passar. Mas ele recomenda aqui mesmo, nessa mesma resposta, que a intuição é nossa, portanto a escolha também. Nós não estamos desamparados, né, Nonato? Então o querido ouvinte aí não pode dizer que está desamparado, não pode. Então, pare de reclamar muito, meu querido. Reclamar um pouquinho até que vale, né? Porque às vezes eu reclamo também, né? Mas logo eu sou puxado a orelha pelo espírito Isadora de Bois, que me assessora. Digo, olha, então quer dizer, é a voz dos bons espíritos e também é as nossas experiências trazidas, né? Através desses instintos que nós temos.
Então, Nonato, inclusive, a Bíblia ela é clara, né? Ela coloca também vários exemplos de que os profetas não eram desamparados. Sempre tem aquela fala, e um anjo apareceu. As epístolas de Paulo também fala sobre isso. Eu fui transportado até o sétimo céu e um espírito me falou. Exatamente. Então, a Bíblia ela é riquíssima nisso. E você está de parabéns quando iniciou a palavra, dizendo que não é só do domínio do espiritismo, não. Não é. Não, já não é mais sobre o domínio. Não. O espiritismo só vem colaborar mesmo com aquilo até que já existia, né? Certo. Algumas coisas já existiam. Outras ele revelou à medida das pesquisas do senhor Allan Kardec. Sim, da nossa condição de aprender e de entender, né? Muito bem. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música. Fique com o Grupo Ame Rumo ao Pai. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Faz crescer quem caminha contigo, foge dos vícios, ampara o amigo, que às vezes cai, trabalha, promove o bem e a fraternidade, reencarnar é oportunidade. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, Elegância. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso, faça isso, você vai vencer. Elegância.
A vida moderna caracteriza-se pela informalidade, pela pressa e pelas mudanças constantes. Hábitos até pouco tempo bastante difundidos, hoje são raros. A carta escrita à mão foi substituída por mensagem via e-mail. Poucos homens permanecem puxando a cadeira para suas companheiras ou abrindo a porta do carro para elas. Malgrado todo o interesse por almas gêmeas e temas da espécie, o romantismo parece quase extinto. Há muita afoiteza em começar, consumar e terminar os relacionamentos. Prestar atenção no companheiro, identificar seus sonhos e os tesouros de seu mundo íntimo, tudo isso se afigura terrivelmente fora de moda. Tal descuido com a essência do ser humano está presente em quase todas as espécies de relações. Tem-se pressa para tudo. Essa urgência desmedida faz com que regras básicas de educação sejam constantemente ignoradas. Os cumprimentos, quando existem, são lacônicos e despidos de calor. Uma palavra mal posta é de pronto devolvida. Não se para pensar se o interlocutor enfrenta algum problema e por isso se manifesta com rudeza. Afinal, tem-se pressa. Embora raramente se tenha um objetivo nobre a embasar os atos que ela inspira. Nesse contexto, desentendimentos surgem à toa e rápido degeneram em antipatias e inimizades. É mais fácil julgar, responder e reagir de plano. Refletir, compreender, preservar e aprofundar vínculos demanda tempo. É difícil ignorar as pressões do mundo moderno. Globalismo, competitividade, empregabilidade. Há inúmeros conceitos que inspiram a pressa. Às vezes até a explicam, mas não a justificam no trato com o semelhante. Afinal, a afoiteza não pode justificar converter-se o homem em um bruto insensível. Para permanecer civilizado, é preciso preservar um pouco da tradicional e boa elegância. Ao contrário do que talvez sugira, o termo elegância não implica forçosamente a adoção de vestuários requintados e gestos afetados. Segundo o dicionário, um dos significados de elegância é distinção de maneiras. Ser elegante é ser distinto, atencioso e polido. É prestar atenção nas necessidades dos que o rodeiam e tratá-los como pessoas importantes. Elegância implica abster-se de expressões rudes e não se envolver em discussões ácidas e ferinas. Elegante é não falar dos ausentes, é não ser uma presença desagradável aos demais. Para quem responde tudo ao pé da letra e não costuma levar desaforo para casa, ser elegante constitui um grande desafio. Contudo, quem fala e age sem pensar, cedo ou tarde se arrepende e percebe que fez bobagem. Atos impulsivos e grosseiros destroem oportunidades pessoais e profissionais. Ninguém gosta de estar perto de um grosseirão. Mas você jamais se arrependerá de ser elegante. Talvez no princípio estranhe não responder quando provocado. Ser gentil e obsequioso em face de ofensas e grosserias demanda uma boa dose de disciplina. Mas você colherá os melhores frutos desse novo naipe de comportamento. Quem o maltratar fatalmente ficará constrangido ao perceber o esmero de sua educação. E gradualmente, um novo padrão de conduta se estabelecerá em torno de você. Pense nisso. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento? Pode muito, mas vários unidos? Pode e muito mais. Detalhe, hoje falamos muito da tecnologia que está aí nos auxiliando a entender essas coisas ditas misteriosas ou sobrenaturais, mas jamais devemos esquecer que também nós já temos qualidades próprias, como abordou o meu querido amigo Nonato França no
no Revelações no Tempo e no Espaço. E uma das qualidades que nós temos é o nosso amor, a nossa capacidade de gerar energia e de manipular energia. A neurociência já bateu o martelo. O nosso corpo de carne, um condutor de ondas eletromagnéticas. Vem o Espiritismo e sinaliza que quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais, estagiando em mais um cenário da reencarnação. Então, muito você pode fazer de energia, manipular os fluidos. E a oração é este momento especial, sim. Até porque nosso Senhor Jesus Cristo já dizia: vós sois deuses, o que eu posso fazer, tu podes fazer e muito mais. E no momento que Jesus orava, ele manipulava a energia e modificava todo um cenário de dor. E o Terceira Chamada promove esse momento junto a você, querido ouvinte. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de elevação que cada um tem. Nós já temos evolução, ainda não somos perfeitos, mas nós já temos conhecimento e entendimento para poder decidir o que seja bom e ruim nas nossas vidas. Detalhe, você está doente? Nonato França falou também que tem amigos espirituais aí de prontidão para lhe assessorar, para lhe ajudar. Então, na oração, fique mentalizando esses benfeitores. Mas se você está a 1.500 km por hora, saudável, é para orar também, para justamente alimentar o que está dando certo. E da mesma forma, distribuir essa energia aos seus familiares, aos seus amigos, no local de trabalho. Então vamos mobilizar essa energia de uma tal forma que realmente possamos fazer um mundo melhor. E olha quem vai nos acompanhar, aliás, está sempre acompanhando nós no programa Terceira Chamada. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias no bairro da Sacramenta, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, o Góes e a Léo também na Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e ele, Luiz Otávio, o MC Careca. Lhe aguardo quarta-feira lá no Cetrasol, meu querido amigo Luiz Otávio. Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara. Adeus e seu filho Hélio no Guamá. Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa. Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosiane Campos e ele, o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curiol Tinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleides e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz Olímpia e Márcia Valéria. Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas e os amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e Júnior Monteiro. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé. Vamos elevar os nossos pensamentos e orar com toda a certeza de que tudo vai dar certo. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade,
apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Deus, nosso Pai, que tens todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre todo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é e assim será. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradável de Nonato França, Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última No Limite do Tempo com ele, Nonato França. Compreender que há outros pontos de vista é o início da sabedoria. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.